Boa noite, e agora vamos seguir aqui na nossa meditação. Tem um versículo aqui que nossa querida Estezinha falou, Atos 17, 24. Esté, pode ler aí esse versículo para a gente e depois Eric pode continuar. Tá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Obrigado, Estezinha. De Então, nada. esse versículo, ele fala um pouco também do tema que a gente começou a conversar na semana passada, né, na outra reunião, que foi uma pergunta: por que não vamos a um templo, né? A gente aprendeu que não existe um templo físico, que seria um lugar de adoração, né, para os cristãos. A gente aprendeu semana passada que nós somos o templo de Deus, pois Deus, né, habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos a casa espiritual de Deus, somos também pedras vivas. E aí esse versículo de Atos 24, ele fala também justamente sobre isso. Deus, ele não vai habitar em um templo feito por mãos de homens, né? Muitas denominações acabam falando que Deus está ali naquele determinado templo, ou que aqui é a casa de Deus, mas não é bem assim. Veja que a palavra ela é bem específica. Deus ele deixou registrado que ele não habitaria em um templo feito por mãos de homens. Se a gente ler agora um pouquinho aí do versículo 25, olha só o que Deus está falando também na sua palavra. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, pense aí, Deus, o nosso Pai, que é tão grandioso, ele não iria jamais habitar em um lugar pequeno, sei lá, com extensão feita por mãos de homens, pois Deus ele é infinito. Então, Deus ele só poderia habitar em um lugar que ele mesmo escolhesse. E quando cada pessoa creu no Senhor Jesus, ela foi selada com o Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas elas foram escolhidas por Deus. Então Deus escolheu habitar em mim, em habitar em Esté, em Davi, em todo aquele que crê no Senhor Jesus. Não é isso, Tal? É isso aí, Eric. Eu estou até buscando aqui os versículos para juntar com o que você está falando aí. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Vamos colocar lá, 1 Coríntios 3, 16. Quem vai ler esse aí para nós, Tal? Vamos ver aí o que é que vai ler agora. Eu vou chamar. Deixa eu ver aqui. Pronto, Davi. Já levantou aí. Não. Lê aí, Davi, pra gente. Vá. Que Davi, sua voz não está saindo, Davi. Testa aí de novo. Faz assim, alô, 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 para a gente ouvir se está saindo. vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Deu para ouvir? Deu? Deu sim. Agora deu para ouvir. Pronto. Aí é. Se alguém hoje chegasse assim para algum da gente e dissesse: Ah, eu vou ali no templo de Deus. Eu vou ficar ali reunido no templo de Deus. O que é que Paulo está dizendo aí? Ele ia dizer assim para essa pessoa:
E a gente também deveria dizer para essa pessoa: oh, você não sabe que você que crê no seu Jesus Cristo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Como é que você está dizendo que vai ao templo de Deus? Se você é o templo de Deus, tá vendo como existe uma confusão na religião aí fora? A palavra de Deus diz uma coisa e a religião dos homens diz outra coisa, porque eles querem falar coisa diferente da Bíblia, porque eles têm interesse de dominar as pessoas. Então eles falam coisas erradas para as pessoas acreditarem, e aí ficam enganadas, e aí ficam servindo a eles. Então, todos nós que estamos aqui aprendendo direto da palavra de Deus, a gente tem que ter em mente assim, ó. Vou fazer uma pergunta, quero ver quem vai responder. Primeiro assim, por etapa. Deixa eu procurar um aqui, um legal. Rebeca. Rebeca, você já creu no Senhor Jesus Cristo, Rebeca? Irmão, repete a pergunta aí para mim, por favor. Rebeca, você já creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Sim, Então, Rebeca, se você já creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, quem é agora o templo de Deus? É aquele edifício que fica ali na esquina que as pessoas botam o nome de igreja? Ou o templo de Deus é o seu corpo? é o meu E corpo. aí, Eric? Certa resposta. Por que Rebeca disse que é o corpo dela? Porque a palavra de Deus está dizendo assim também. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Isso aqui é Paulo falando para os cristãos numa cidade chamada Coríntios. Os cristãos dessa cidade, chamada na verdade Corinto, e eles são os coríntios. Então, cada coríntio, cada um que mora nessa cidade de Corinto, que creu no Senhor Jesus Cristo, como Rebeca também creu, o que foi que aconteceu com cada um deles? Cada um deles virou o templo de Deus. Cada um. E que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em cada um deles. Mas por que o Espírito Santo habita em cada um desses que mora lá na cidade de Corinto? Fala aí, Eric. Vamos pegar aqui um versículozinho para responder, que está em Efésios. Bora lá? Efésios. Cadê Efésios 1? Deixa eu só ver aqui direitinho. É que eu não sou muito bom em decorar o versículo, não, mas aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o porquê que o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós? Porque nós ouvimos o evangelho da nossa salvação e nós cremos nesse evangelho, que é a boa nova, que nos fala que o Senhor Jesus ele morreu por nós, levando os nossos pecados,
Quando nós cremos no Senhor Jesus, nessa obra que ele fez, nesse exato momento, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí nós nos tornamos o quê? O templo de Deus, também chamado de corpo de Cristo. Pode falar, João Miguel. Você tem uma pergunta? Pode também fazer uma pergunta para mim? Sim, a gente vai fazer. Então, vou perguntar a você, João Miguel. Você já ouviu dizer que somente o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, esse homem aí, é o nosso Salvador? Óbvio que sim, né? Muito Já fácil. viu? Pronto, você já ouviu. Deixa eu voltar aqui o versículo, viu? Vamos ver direitinho. Olha. Então, João Miguel aqui, ó, ouviu a palavra da verdade. Deixa eu marcar aqui direitinho para vocês verem e acompanhar. João Miguel ouviu que o Senhor Jesus é o Salvador. E essa palavra é verdadeira. E o Senhor Jesus, que é o Salvador, quando ele ouviu isso aí, ele ouviu o evangelho da salvação dele. Aí eu vou perguntar, João Miguel, são quantos salvadores que existem? Tem o Senhor Jesus, tem o batismo, tem a igreja, tem mais quem? Ou somente um que salva? Eu acho que é só um. Só um. João Miguel acha que é só um. Mas alguém aqui tem certeza de que é um só? Sim. É o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então só existe um Salvador, que é o Senhor Jesus. Então, se alguém disser assim, tem que ir para a igreja para ser salvo. Não, você não está salvo porque você ainda não se batizou. Olha, para ser salvo, você tem que dar o dízimo. Para ser salvo, você tem que fazer algum tipo de trabalho. Mas agora eu vou fazer a pergunta de novo a João Miguel. Ó, João Miguel, para você ser salvo, você precisa fazer o quê, afinal de contas? Eu sei, é crer. A gente tem que crer no Senhor Jesus, que a gente já é salvo. A gente não precisa ir para a igreja, não precisa ir também se batizar. É só crer que tu já está salvo. Então vamos dar mais um pulinho. Então João Miguel disse que creu no Senhor Jesus. Aqui, ó. Deixa eu pegar direitinho. Então vamos lá. João Miguel ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que só existe um Salvador. E aí João Miguel também creu no que ele ouviu. E agora o que foi que aconteceu com João Miguel? João Miguel, ele foi selado com o Espírito Santo, que é a promessa de Deus para aquele que crê no Filho dele, vai ser selado com o Espírito Santo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo vem morar agora em João Miguel. Olha que beleza, olha que coisa boa, João Miguel. Alguém queria falar aí?
Sim. Davi queria falar. Pode falar, Davi. Eu tenho uma dúvida. Se o nosso corpo, quando o nosso corpo morrer, por acaso o nosso tempo ainda vai estar vivo ou vai estar mortinho da Silva? Pergunte direito. Como é a sua dúvida? Hã? Pergunte direito aí. Se seu corpo é o templo do espírito, quando o corpo morrer, como é? Quando o nosso corpo morrer, como que vai estar o templo? Se vai ter vida ou não? Ô, Eric, essa pergunta é de loco machiste, viu? Para Eu responder, percebi. tem que ser você. Ou senão, George. Então, Davi, é o seguinte. Nós somos formados por espírito, alma e corpo, certo? O espírito e a alma estão juntos e o corpo também. Quando a gente morre, isso acontece por conta do pecado que entrou na criação, a desobediência de Adão e Eva. Então, o homem, ele ficou agora separado de Deus. E isso também acontece com o seu corpo físico e com o seu corpo espiritual, né? Que é a nossa alma e o nosso espírito. Então, quando a gente vem a morrer por algum motivo, né? Aí, o nosso corpo, ele vai ficar na terra, e o nosso espírito e alma vai entrar em um estado chamado de Hades, que a gente já teve em outras reuniões, certo? Para o cristão, quando o cristão morre, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ficar dormindo aqui. A sua alma e espírito vai para o Senhor, vai ficar lá com o Senhor, certo? No dia do arrebatamento, o Senhor vai ressuscitar, vai acordar o meu corpo e vai transformar esse meu corpo. Esse corpo vai ficar glorificado, semelhante ao do Senhor. E aí o Senhor vai fazer o quê? Vai pegar minha alma e espírito que vai estar lá com ele e vai juntar novamente. E aí eu vou estar completo para poder viver com o Senhor. Então, nesse momento, respondendo sua pergunta, quando o templo de Deus, que é o nosso corpo, morrer, ele vai ficar adormecido aqui na terra e o nosso espírito e alma vai para o Senhor. Quando o Senhor for voltar, ele vai ressuscitar o templo dele e vai juntar espírito, alma e corpo novamente. E aí a gente vai ficar completo com o Senhor. Você conseguiu entender? Sim. Sim. João Miguel tem uma perguntinha. Pode fazer. Pode ler é, o versículo. O versículo. Ai. Quer que eu fale? Uhum. Boa noite, irmãos. Ele queria ler um capítulo de Isaías 55:6, o versículo. Então vamos lá. Isaías 55. Deixa eu ver aqui. Isaías está aqui. É eu que quero ler. Pronto. 55 o quê? Qual versículo? O 6, o sexto. 6. Pode ler, João Miguel. Posso começar? Pode. Buscai ao Senhor quanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Olha que versículo bom. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, enquanto a gente está vivo, a gente pode crer no Senhor Jesus Cristo e pode também invocar Ele, pode falar com Ele em oração, adorar Ele, louvar Ele.
Mas primeiro a gente tem que crer nele. Agora, João Miguel, me fala uma coisa. Como foi sua pergunta lá, a primeira mesmo? Lembra aí para todo mundo. Se você lembra. Tava fechado o microfone, sabe? Você falou, Miguel? É pra você fazer aquela. Peraí, calma. Era pra você fazer também uma pergunta pra mim. Eu sei que eu falei outra coisa, mãe, mas é que eu falei errado. Não entendi. Fala aí de novo. Ele não tá lembrado, irmão. Ele disse que acha que foi a que ele pediu para fazer pergunta para ele. Era porque o Espírito Santo vem habitar na gente. Esse. Ah, sim. Ele pediu para Foi fazer uma Davi, não? pergunta. Ah, foi. Foi Davi, não foi João, não. Entendi, João Miguel. Então, eu fiz essas perguntas aí para você responder que você ouviu que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador e que ele é o único Salvador. E aí você também creu e você disse que já creu. Eu perguntei, então você falou. Então, o que foi que aconteceu com você? Você se tornou o templo de Deus. Porque quando a pessoa crê, o Espírito Santo sela ela, vem morar nela, e aí é Deus vindo morar na gente. Porque o Espírito Santo é uma das pessoas da divindade. Então é por isso que diz que é o templo de Deus. Aquele que crê. Não é um edifício, não é um salão, não é uma casinha, não é uma cabana, não. O templo de Deus são pessoas que creu no Senhor Jesus Cristo e tem o Espírito Santo morando nela. Todo mundo deu para entender? Fala aí, Eric. Alguém ficou com dúvida? Ana Júlia, deu para entender, Ana Júlia? Sim. Éder, ô Éder, nosso amigo Pingo, você deu para entender, Éder, que Deu, sim, eu entendi. pronto. O templo, vamos lá, hein? Tem que ser bem devagarzinho, porque alguém pode chegar pertinho da gente e ficar falando um bocado de coisa que não tem nada a ver, e de repente a gente acaba acreditando. Mas se acreditar no erro, vai acreditar no quê? Numa mentira. Então vamos bem devagarzinho. Eric, fala aí, Eric. Então, como a gente estava lendo o versículo, nós somos o templo de Deus. Por quê? Porque a gente ouviu a palavra da verdade, né? A gente viu que que o Senhor Jesus Cristo, ele é o único Salvador, que esse é o Evangelho, que ele morreu por nós. Nós cremos, e aí quando a gente crê, o Espírito Santo vem habitar em nós, né? Nós nos tornamos o templo de Deus, como fala em 1 Coríntios 3,16. Sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, ele veio habitar em nós. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa nos evangelhos, que o Espírito Santo viria habitar para sempre. Antigamente, o Espírito Santo, ele vinha sobre o homem, mas não habitava nele. Mas agora, todo aquele que crê, o Espírito Santo vem habitar nele para sempre. E um dia, crianças, quando o Senhor Jesus voltar, o Espírito Santo vai sair da terra. Então, pensa só, se o Senhor Jesus
falou que o Espírito Santo ia ficar com a gente para sempre. Se o Espírito Santo vai sair da terra, nós também vamos com ele. Por isso que nós seremos arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Vamos estar, assim, nessa comunhão com o Senhor pela eternidade. Então, todo aquele que crê tem o Espírito Santo dentro de si. E o Espírito Santo, ele vem nos ajudar a entender a palavra de Deus. É ele que convence o homem que o homem é pecador, que o homem está errado, que ele precisa ir para o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele convence o homem. E aí, quando o Espírito Santo ele está em nós, ele que vai nos ajudar a entender sobre o Senhor Jesus. O próprio Senhor falou que quando o Espírito viesse, ele falaria do Senhor Jesus. E é isso que ele tem feito. Ele tem nos instruído, através da palavra, a aprender quem é o Senhor Jesus, a aprender, conhecer sobre ele. E nada melhor do que o Espírito Santo ter um lugar para habitar. E agora eu pergunto, onde é que o Espírito Santo está habitando agora? Quem é que responde? Aqui? Aqui onde? Aqui onde? Dentro de nós. Davi falou dentro de nós. Quem mais acha? Eu também. Aí, ó, João Miguel, Miqueias também falou. E você, Enzo? Você acha o que, Enzo? Eu acho que ele está dentro de nós e instruindo sobre a palavra. Exatamente. É isso aí, né, Gal? O Espírito está em nós e nos instruindo sobre a palavra. Irmão, eu também acho. Aí, tá vendo? Todo mundo acertou, Eric. O Espírito Santo está aqui no mundo, habitando em cada crente. Quem é o crente? Aquele que já creu no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo está aqui. Se eu já criei, então ele está habitando em mim. Se Ludmila já creu, está habitando nela também. Se Enzo já creu no Senhor Jesus Cristo, também o Espírito Santo está morando nele. Se Estezinha também já creu no Senhor Jesus, o Espírito Santo também está morando nela. Eric, Viviane, Tainá, Davi, João Miguel, Miqueias. Olha, todo mundo aqui que já creu no Senhor Jesus, então já tem o Espírito Santo morando dentro de você. Todo mundo. Então tá bem claro, né? Que é por isso que é errado as pessoas dizerem que um edifício é o templo de Deus. Primeiro, Deus não habita em edifícios ou lugares ou templos feitos por mão de homem. Deus habita na sua própria criação. Deus fez o homem e Deus habita no homem, aquele que crê. Então, Deus não habita em uma casa de tijolos. Deus habita no ser humano vivo. Bem certinho a palavra de Deus. Se alguém falar para vocês, vou ali na casa de Deus, vou ali no templo de Deus, está errado. Aprendeu errado. E está seguindo o erro. Mas aqui, graças a Deus, a gente, como foi que Enzo falou, o Espírito Santo habita em nós e está nos ensinando a verdade. Ó, que bom. Então, agora, a gente não fica sendo enganado por ninguém. É por isso que a gente não vai se reunir nesses lugares chamado de igreja X ou igreja Y. Por quê? Deus não autorizou fazer isso e Deus também não aprova. Prontinho. Agora, Eric, são 9h11. É hora de... Eric, o quê?
de mimir. E fazer dever de casa e dormir. Eita, Davi, o mato. Esse aqui gosta de estudar, viu? Aí joga duro, rapaz. É hora de mimir, que significa dormir. E antes de dormir, quem tiver Os dentes e orar. isso aí, se tem um deverzinho, faz o deverzinho, toma um banhozinho, escova os dentes. Fala, João Miguel. Na verdade, é tomar o banho, escovar os dentes e dormir. Porque se a pessoa não. Pode ser que a pessoa ainda esteja suja e aí ela dorme só com os dentes escovados. E não hora, não? Pra dormir? E também ora. Isso aí, João Miguel. Tem que ficar todo limpinho, tomar o banho e também escovar os dentes. Olha a Ana Júlia aparecendo. Nosso amiguinho aqui também, Davi, com o Tainá aqui, ó. Que legal essa turma, viu? Então chegou a hora da gente se despedir. E sabe como vocês devem orar, né? Vocês falam com o nosso Deus e Pai, agradece por tudo que vocês pensarem. Se quiser pedir alguma coisa, vocês pedem. E no finalzinho, agradece em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, Eric vai agradecer por essa reunião de hoje. Eric, por favor, Eric. Vamos dar graças. Primeiro eu vou pedir Dal para tirar a gravação e a gente vai agradecer.